veja, inovação acontece em todo lugar, mas é nas empresas, acontece no setor público, nas universidades, em qualquer lugar, mas a empresa é, por excelência, o centro, entende? Que é o mais adequado, o mais apropriado para inovar. É lá que a gente vai ter geração de emprego. Claro que o Estado interferindo com investimentos em infraestrutura pode gerar emprego, a universidade, mas tudo isso é muito pouco se você pensa no sistema privado. Então você estimular a iniciativa privada, dar a ela melhores condições para florescer, para avançar numa discussão de como contratar gente melhor, como ter gente mais qualificada. Essas coisas funcionam. Você sabe muito bem, se você tiver uma equipe aqui que é mais qualificada, você vai ter um programa na TV Senado melhor do que em outro lugar. É o de sempre. A gente, entendeu? Eu não estou falando nenhuma novidade. A novidade é que eu acho que o Brasil está despertando para isso. Talvez um pouco tarde, mas está despertando. Quando você pergunta para mim como é que está o Brasil perto desses países, eu respondo, está atrasado em várias áreas, está num nível semelhante em algumas. Em qual área que o Brasil avançou muito? O Brasil avançou muito nos últimos 10, 15 anos na área institucional. O Brasil tem uma engenharia institucional, tipo os fundos setoriais, que é excelente, ela é equiparável ao que a gente tem no Canadá, que a gente tem no Reino Unido, em vários outros países, mesmo nos Estados Unidos, entende? O Brasil tem um sistema Lattes de currículo que apresenta quem que pesquisa, quem não pesquisa. Entende? O Brasil inovou em várias... O Brasil tem um sistema bancário muito forte que, por conta da nossa herança inflacionária, que é ruim, o sistema bancário teve que trabalhar de uma maneira a se informatizar e a ter elementos de excelência. Dentro do setor público nós não gostamos de falar porque a Receita geralmente põe a mão no nosso bolso, legitimamente. Mas a Receita brasileira é exemplar em várias áreas, entende? Eles têm uma capacidade, é altamente inovadora. Veja, é só olhar o recolhimento de imposto de renda no Brasil. Qual é o país do mundo que tem algo parecido com o Brasil, fora os pequenininhos, tipo Nova Zelândia? Que você veja, nós não podemos comparar um bairro com um país, entende? O Brasil é muito grande. Compare o Brasil com China, com Índia, em alguns aspectos. No âmbito dos BRICS. Rússia, Índia e China, como estamos nessa questão da inovação? Então, em algumas áreas, o Brasil ganha muito fácil, o Brasil está muito avançado, certo? Em outras áreas, o Brasil patina. Por exemplo, no investimento em educação, acho que o Brasil patina. Esses países estão fazendo um esforço, não muito a Índia, certo? Estou falando muito mais da China. Veja, em 5 anos, a China vai ser o país onde tem o maior número de pessoas que falam inglês. Eles vão passar os Estados Unidos como país, entende? Porque eles estão investindo pesado. Qual é o problema do inglês? O problema do inglês é que te permite se comunicar. A língua de comunicação, infelizmente, não é o português. Poderia ser, mas não é. Não é o chinês, não é o sânscrito, não é o latim. A língua de comunicação é o inglês. Então, você falar inglês te dá acesso não somente à internet, às tecnologias de informação e comunicação, mas te permite conversar com alguém de outro país. Isso significa fluxo de conhecimento. Isso significa conversar. O mais importante para as universidades brasileiras hoje é fechar a tradição de clausura que elas têm. Elas se fecharam em Torres e Marfim. Claro, tem setores que escapam disso. Mas, em geral, o Brasil precisa se abrir, entende? Nós não podemos ter medo de ninguém, mesmo na economia. Entende? A ideia de que a economia brasileira não pode abrir porque as empresas vão falir, não é certo isso, entende? Temos que abrir com cuidado, com critério, ninguém está propondo nenhuma aventura, entende? Agora, professor, há muitos anos que a gente ouve elogios à qualidade da ciência praticada no Brasil e, ao mesmo tempo, a queixa permanente de que essa ciência se traduz pouco em tecnologia. E isso se reflete no baixo número de patentes registradas. Como é que o senhor reflete sobre essa questão específica? Você tem toda a razão. Veja, nós temos o Brasil dos países em desenvolvimento, inclusive, se você comparar diretamente com o BRICS, é o que tem uma curva de avanço nas várias áreas de ciência, no espectro todo da ciência, é a mais completa. Se você pegar os países da OCDE, que são os países avançados, você vai ter um avanço em medicina, um avanço em química, em física. O Brasil acompanha, está num nível menor, mas acompanha em todos os níveis. O Brasil não é monotemático. O Brasil não é bom só em tecnologia de informação e comunicação. O Brasil, desse ponto de vista, o Brasil tem uma pesquisa básica fantástica. Não é à toa que nós crescemos muito em artigos publicados no exterior. Mas nós temos uma dificuldade de transformar esse conhecimento
em tecnologia, em algo palpável, porque a nossa perspectiva exatamente é de produzir um artigo acadêmico. A nossa perspectiva é de produzir uma tese, a nossa perspectiva é de produzir uma dissertação. Para você fazer inovação não é uma ideia genial, ou legal, ou inteligente, que você tem no laboratório ou fica restrita a meia dúzia de pessoas. Inovação é uma ideia que se transforma, adquire corpo e se transforma em algo na economia e que movimenta essa economia, que gera emprego. Entende? Ela atinge lá. A universidade brasileira ela é muito estanqueizada. Então nós temos muita dificuldade de fazer esse trânsito para o mercado. Muitas vezes, inclusive, uma parte importante da nossa universidade, quando fala em mercado, se arrepia, porque é um pouco pela tradição, pela maneira como olha. E também porque muitas vezes o mercado é cruel, certo? Com todo mundo, inclusive com o país. Ao mesmo tempo, não é só a universidade que tem essa tradição ruim. As empresas têm também, e tem muito preconceito contra a universidade. Muitas vezes acham que a universidade, ou universitário, o pesquisador fica no mundo da lua. Quer dizer, eu acho que o problema é encontrar o meio termo. A universidade precisa entrar em sintonia, a pauta universitária, a pesquisa universitária, precisa entrar em sintonia com o país, com a economia, com as empresas, e as empresas também entrar em sintonia com a universidade. Saber aproveitar o que a universidade tem. Não é transformar a universidade num capacho ou em subserviente. Isso não é a universidade. A universidade vai parar de produzir algo novo. E também não é transformar a universidade numa empresa. A universidade não é empresa. Porque se fosse empresa, não precisava de universidade, tem empresa. Esse casamento é difícil. Casamento na vida da gente já é difícil. Você imagina entre a universidade, que tem o objetivo de gerar conhecimento novo, de ensinar, de fazer extensão universitária, de pesquisa, de seriedade, e ao mesmo tempo uma empresa que tem o objetivo é o lucro. Até ela tem a responsabilidade social, tudo isso, mas ela visa. Então você casar essas coisas é difícil, é um problema mundial, não é